Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio Bobrovic, sou jornalista. Há muito tempo tenho feito matérias referente à história do município de São José dos Pinhais. E também tenho especialidade em história antiga medieval e história e geografia do Paraná. Estou fazendo esse vídeo para esclarecer uma dúvida que algumas pessoas vieram me solicitar referente ao slogan que tem se propagado nos últimos dias sobre o aniversário de São José dos Pinhais, o aniversário de 327 anos. Será que isso é verdade? Será que realmente São José dos Pinhais está fazendo 327 anos? Quanto tempo tem São José dos Pinhais? Então até fiz uma matéria, você pode estar consultando isso via internet, no endereço Jornal de Fato, pr de Paraná.blogspot.com.br. Mas esse vídeo vai esclarecer justamente o teor principal do texto que você pode encontrar lá na internet. Primeiramente, por que se comemora o aniversário de São José dos Pinhais no dia 19 de março? Costume-se, há muito tempo em São José dos Pinhais, comemorar no dia 19 de março, até em 1951, por um projeto de lei do vereador Paulo Scherner Filho, foi oficializada essa comemoração na cidade no dia 19 de março. Mas, na verdade, a emancipação política de São José dos Pinhais só aconteceu no dia 8 de janeiro de 1853. Nessa data, sim, a partir dessa data, São José dos Pinhais se torna um município. Na época, o título se chamava Vila de São José dos Pinhais. Mas o dia 19 ficou tradição desde sempre em São José dos Pinhais. Lembrando que até mais ou menos 3 décadas atrás, a maioria, e quando eu falo a maioria, é mais de 90% da população aqui no município era católica. Então, é claro que os laços religiosos estavam intrigados na população. Mesmo os imigrantes que vieram a partir de 1878, e quando falo imigrantes, não portugueses, né? Os portugueses a gente pode entender como colonizadores. Os imigrantes que vieram aqui para formar os seus redutos populacionais, principalmente na área rural de São José dos Pinhais, né? E depois, mais para frente, também vão ajudar a formação da área urbana. Eles também eram, na grande maioria, de tradição católica, né? Principalmente o polonês, o italiano, o ucraniano. Tanto que várias das colônias que temos em São José dos Pinhais têm as suas igrejas. Mas voltando sobre a questão do dia 19 de março, a festa da cidade, como ficou intitulado, né? Tem até o slogan do Poder Público sobre isso, 327 anos de festa da cidade, tem alguns erros nessa terminologia. 327, se a gente olhar 327 anos, nesse ano de 2017, a gente vai remeter ao ano de 1690. Conforme alguns estudos, né, conforme alguns historiadores foram apontando em suas pesquisas, é provavelmente dessa data que foi erigida a primeira capela em São José dos Pinhais, primeira igreja, primeiro templo. E é importante lembrar que, como o Brasil vivia um contexto político chamado padroado. Padroado era um sistema político, administrativo e econômico no qual existia o elo entre o Estado e a Igreja Católica. Então, uma população, uma comunidade que tinha uma capela nessa localidade significava não só a sua representação religiosa, mas também a representação oficial do Estado. O Estado reconhecia essa localidade. E aí essa localidade que tinha uma capela, uma igreja, a gente chamava de freguesia. Mas entenda-se freguesia como um território que ainda não era um município, no termo da época, uma vila. Para você ter uma ideia, no mesmo período de 1690, 3 anos depois, e no dia 29 de março, Curitiba sim almejava o título de Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. E aí sim, Curitiba seria tido como hoje, o termo hoje, município, mas São José não. São José seria uma extensão de Curitiba, por isso uma freguesia. Mas essa capela não significava que era o primeiro reduto populacional que existiu aqui nas terras de São José dos Pinhais. O primeiro reduto populacional, primeiramente, era o indígena, né? Várias comunidades indígenas circulavam em terras são-joséenses. Diferente dos imigrantes europeus,
os indígenas que moravam aqui não tinham essa questão de delimitação de território, a ideia de sociedade privada, né? Então eles não formavam comunidades fixas, apesar que aqui em São José dos Pinhais, conforme estudos da Universidade Federal do Paraná, que tem aí à frente o professor Igor, nós temos aí, foi encontrado em mais ou menos 1500 anos, perto da região que hoje é o bairro Roseira de São Sebastião e também no Cachoeira, redutos indígenas porque encontraram-se objetos líticos, né? Provavelmente machadinhas, objetos usados em pedra que poderiam ser utilizados pelos indígenas, e foi comprovado isso. Então já há 1500 anos atrás já tinha população aqui. Então veja que a gente pode recuar em questão de história, o importante elemento humano. Então podemos recuar no indígena. Mas se a gente entender como história oficial, então já um pouquinho antes ainda de 1690, provavelmente já nas primeiras investidas de Leodoro Ébano Pereira ao Planalto de Curitiba, saindo de Paranaguá, já na primeira, digamos, bandeira que houve para essas regiões, em 1648, provavelmente já encontraram a região conhecida como Arraial Grande. Depois foi se formar como o nome Arraial Grande, porque o reduto se concretizou às margens do rio Arraial. E é uma região hoje bem rural de São José dos Pinhais, mas ali se constituiu o primeiro reduto populacional. Pode-se dizer que não foi um reduto pensado para ser uma comunidade, né? Se formar ali um reduto realmente, mas apesar da exploração de ouro que houve na região, o ouro de aluvião encontrado na beira de rio, teve que se formar uma população, inclusive com venda de comida, de roupa, tanto que existem registros, né, de alvarás emitidos para pessoas ali venderem, fazerem as vendas dos famosos secos e molhados. E isso já aconteceu em 1640 em alguma coisa, porque em 1648 é registrado o envio daqui da região de São José dos Pinhais, do Arraial Grande, de pedras preciosas ao monarca português. Então, eu diria que esse slogan que foi colocado e que é comumente difundido principalmente na data de 19 de março de cada ano aqui em São José dos Pinhais, não é verdade o aniversário de 327 anos, muito menos de cidade. Município a gente tem de todo o território de São José dos Pinhais. Agora, cidade, o título de cidade, São José só vai ter em 27 de dezembro de 1897. Então isso significa que nesse ano de 2017 vai aniversariar, vamos dizer assim, 120 anos de cidade. Então é recente, não é 327, e sim 120. Então eu acredito que esse slogan teve uma intenção nobre de se comemorar numa data de 19 de março, mas infelizmente se colocou em detrimento a verdadeira data de fundação de São José dos Pinhais, que foi 8 de janeiro de 1853, que no caso no dia 8 de janeiro desse ano completou 164 anos, e o dia 19 de março, creio eu que seria mais interessante a gente comemorar a eleição, né? A fundação da primeira capela, que aí sim poderia se demarcar como uma instituição oficial portuguesa em terras são-joséenses, que aconteceu em 1690, provavelmente, na região que seria hoje o grande bairro Afonso Pena, né? Não só o bairro localizado, mas o grande Afonso Pena, que vai desde dos bairros Águas Belas, Boneco do Iguaçu, até a fronteira com a BR-277, né? Então creio eu que 327 anos de história não está certo, senão a gente estaria desprezando o indígena, que ajudou muito a formação da população de São José. Também não estaria certo datar com a capela, porque já imigrantes, colonizadores, né, portugueses e descendentes já estavam aqui em terras são-joséenses desde 1648, vamos dizer assim, né, se vamos datar, então 48 é certeza, né, e acredito eu que podemos comemorar de fato a história da cidade com uma história que lembre e que misture o elemento indígena, o elemento português, que foi o colonizador, também agregando o elemento negro, né, de descendência africana, que colaborou muito com o trabalho aqui em São José dos Pinhais, porque São José dos Pinhais também teve escravos negros, né, e existem registros, e
recheando com tudo isso o elemento de descendência de imigração europeia aqui em São José dos Pinhais, principalmente poloneses, ucranianos, alemães, italianos, depois libaneses, árabes, né? E, por fim, aí, nas últimas décadas, a importância que tem o migrante que veio de regiões como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de outros estados do Brasil, ou mesmo dentro do interior do Paraná, que hoje constituem a nossa população. Então, eu posso dizer o seguinte, infelizmente, não é 327 anos de município, de cidade e nem de história. Mas parabéns a São José dos Pinhais, né? Uma cidade que é pujante no Paraná, é uma das grandes economias do estado e que tem uma população que realmente merece ser estudada e ser respeitada. É isso, um grande abraço.